Boa tarde, quinto ano D. Vamos lá para as nossas aulas de língua portuguesa do ensino remoto da Escola Valdomiro Gomes. Hoje, nossa aula de número 40. Seguindo a nossa rotina, vamos anotar no caderno o cabeçalho com o nome completo da escola, a data de hoje, 21 de maio de 2021, quinto ano D, que é a classe ao qual você pertence, professora Maria Júlia. Atividade de hoje, vamos continuar com o livro Novo Pitanguá, com estudo de texto. Então, o material que utilizaremos é o livro Novo Pitanguá de Língua Portuguesa do quinto ano. Antes da gente começar a nossa aula, vamos corrigir as atividades da aula anterior. Então, vamos lá para as atividades da página 82 para fazer as correções necessárias. Lembram? Atividade 12 tinha um trechinho de texto que vocês tinham que reler, né? 2 dias depois, começou a segunda etapa da competição. O primeiro a ser chamado foi o Joaquim. Joaquim é a palavrinha que está em destaque. A pergunta era: quanto é 9 vezes 7? O aluno errou a resposta. Lilibel sentiu que chegara a hora de dar uma rasteira no medo e, tremendo, levantou o braço. Que expressão foi empregada nesse trecho para substituir a palavra em destaque? A palavra em destaque, Joaquim. Olha lá. Primeiro a ser chamado foi Joaquim. O aluno errou a resposta. Então, que expressão que veio substituir Joaquim? A expressão o aluno, né? Então, olha lá, a expressão o aluno veio para substituir Joaquim. Letra B. Com que função essa expressão foi empregada? Para quê? Por que ela foi empregada? Para dar continuidade ao texto, evitando repetir o nome do menino Joaquim. Porque quando eu não repito, que eu utilizo outros recursos, o texto fica mais ágil, mais gostoso de ser lido. Então, quem não fez a correção individual, aproveite e corrija agora. A número 13 pedia para observar as conjunções em destaque nas frases a seguir. Lembra? Conjunções são as palavrinhas que fazem ligações de uma parte do texto com a outra, né? Então, ó, todas as tabuaras estavam na ponta da língua. Mas, e olha lá, destaque para o mas, o medo de falar em público não saía de sua cabeça. Ela sabia que a resposta certa era 24, mas perdeu a falha os seus primeiros pontos. Então, o que esse mas faz nessa frase aqui, unindo um lado com o outro? Que relação de sentido essa conjunção sinaliza entre as duas partes do texto? Ela dá o sentido de oposição. Tinha uma coisa, mas não deu certo. Então, essa palavrinha aí dá o sentido de oposição, né? De opor uma ideia a outra. Qual das conjunções a seguir poderia substituir a conjunção em destaque, que é o mas, sem alterar o sentido dos trechos? É a palavrinha porém. Porém, tem o mesmo sentido que a palavra mas, certo? Agora, portanto, significa por causa de. Então, a palavra certa, porém. Façam a correção e quem ainda não enviou, envia foto. E agora vamos à nossa aula de hoje.
aula de hoje nós vamos continuar com os estudos do nosso livro Novo Pitanguá. E hoje nós vamos trabalhar com a página 83. Ouça com atenção a explicação antes de fazer a atividade. Tem pressa, pessoal, com muita atenção. Hoje nós vamos falar novamente de pontuação. E nós vamos falar sobre o uso de aspas, né? Aquelas que vocês chamam de orelhinhas que ficam acima das frases, e de reticências, 3 pontinhos. Quando a gente termina a frase com 3 pontinhos ou tem 3 pontinhos juntos, esses 3 pontinhos juntos no meio da frase ou no final da frase é o que nós chamamos de reticências. Então, olha, as reticências, elas podem ser usadas com várias funções. Elas podem indicar uma pausa intencional, quer dizer, uma pausa que o autor fez de propósito no texto, né? Por exemplo, ó, queria chegar cedo. Queria chegar cedo em casa, mas... Olha as reticências aqui. Mas não deu, né? Queria chegar cedo em casa, mas é como se eu deixasse o pensamento incompleto, entende? Olha outra maneira, hesitação. O que é hesitar? Ficar na dúvida de falar ou não, tá? A hesitação é recorrente quando a gente está conversando, né? Por exemplo, ó, ele gosta de... Como é mesmo o nome? Praticar rafting. É quando eu estou contando alguma coisa e eu esqueço um trecho, eu fico puxando pela memória. Então, aí eu vou usar a reticência para marcar isso, tá? Por exemplo, outro exemplo. Eu gosto de chocolate... Como chama mesmo? Chocolate branco. Olha a reticência aí na minha fala. Também serve para supressão de um trecho do texto. O que é supressão? Esconder um trecho do texto, tá? É comum as pessoas sentirem medo, olha lá. Aí eu não conto todo o resto, eu escondo um pedaço do texto. Portanto, devemos sempre tentar superá-lo. Quando as reticências aparecem entre parênteses assim, significa que o texto não está inteiro, que tem um pedaço dele que foi escondido, certo? Já as aspas, que são essas aqui, podem ser empregadas para indicar citações de trechos ou de falas. Por exemplo, né? Aqui vai citar um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Então, como eu vou citar um trecho de um livro que já foi escrito, olha, eu abro aspas e vou citar a frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Terminei a fala, eu fecho aspas e coloco o autor da frase, que é o Antoine de Saint-Exupéry. Também serve para marcar, indicar o título de uma obra. Por exemplo, lembra lá naquelas peças de teatro que a gente viu no ano passado, né, no livro do ano passado? Ah lá, se eu vou citar o título de uma peça ou de um livro, né? Abro aspas, escrevo o nome, Romeu e Julieta, fecho aspas. Toda vez que eu abro, eu tenho que fechar as aspas, tá? Então, Romeu e Julieta, que é o título do livro, é um clássico. E também serve as aspas para sinalizar uma palavra estrangeira. Por exemplo, o hall.
Hall é uma palavra em inglês que quer dizer corredor. Abro aspas e coloco aqui o hall do prédio está todo decorado, certo? Deu para entender? Um pouquinho? A gente ainda vai trabalhar isso muitas vezes, certo, pessoal? Sem pânico. Agora, vamos treinar um pouquinho com as atividades. Então, vamos para as atividades da página 83. A primeira, releia o trecho do conto lido nas páginas 77 e 78. Então, tem um trechinho aqui do conto que nós lemos, né? Da Lilibel, né? Os olhos de todos os colegas de classe voltaram-se surpresos para ela, que, com voz trêmula, disse, olha o travessão para indicar a fala, três. Então, o que o travessão indica nesse trecho? Indica a fala da Lilibel, né? Ao falar, o que a personagem está sentindo? Fala que ela estava com a voz trêmula. Quem está com a voz trêmula está sentindo o quê, pessoal? Explique, tá? Então, o que ela está sentindo? Lembram que ela era uma personagem tímida, que ela tinha muita vergonha. E aqui, visivelmente, ela gaguejou para falar, né? Olha as reticências mostrando os espaços na fala dela, né? Ela gaguejou. Então, explica o que ela está sentindo, será? Letra C. Que sinal de pontuação foi empregado para indicar o sentimento da personagem no momento em que ela fala? Olha aqui, ó. Lembra como chama isso? Que aparece lá para demonstrar que a menina estava muito envergonhada, muito tímida, gaguejando, com dificuldade de falar. As nossas amigas, reticências. Prestem bastante atenção, façam com cuidado. Agora, releia outro trecho do conto. De repente, um bilhete aterrissou em sua carteira. Nele estava escrito, abre aspas, Lilibel, você tem uma voz muito bonita, Zeca. Então, observe os usos das aspas nesse trecho. O que elas indicam? O que é isso aqui? Quem mandou isso para ela? Ó, indicam um bilhete, indicam a fala, né? O que estava escrito dentro do bilhete. Isso que está entre aspas é a frase que estava escrita dentro do bilhete, certo? Então, para entregar as atividades, vocês já sabem, assim que terminarem, fotografem, mandem no meu zap particular para que eu possa arquivar as tarefas prontas e comprovar a participação de vocês nas aulas. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Cuidem-se bem e fiquem seguros. Bom fim de semana. Descansem bastante. Nos vemos segunda.